Cedo. Então tá, pronto, já está sendo gravado. Vai lá, Renato. Só uma coisa, você quer acesso a mostrar alguma coisa, Renato? Daqui a pouco eu vou mostrar as configurações recomendadas. Tá, então eu já vou te colocar como apresentador. Vai lá. Tá bom. Bom, Então, só para já que está sendo gravado, oficialmente bom dia, pessoal. Que bom que a gente conseguiu se reunir. Um pouco demorado por conta da questão do equipamento chegar. Mas eu queria mesmo trocar essa ideia com vocês, porque saiu esse protocolo, que é uma recomendação do PPBio. Foi uma reunião de vários membros de diversos PPBios pelo Brasil, sobre um protocolo para ser aplicado à bioacústica, uma metodologia de bioacústica para as parcelas Rapel. Até então não existia esse protocolo e isso foi criado. E é claro que cada um ali na hora de montar esse protocolo deu as suas opções, o que eles se achavam melhor, baseado nas suas experiências nas suas regiões, na Amazônia, na Caatinga, enfim. O grande ponto que a gente precisa discutir é se debruçar sobre esse protocolo e entender se ele, na sua totalidade, nos serve como Mata Atlântica. Então, por exemplo, só um exemplo dentro do que a Nela estava comentando agora cedo, eles sugerem que você pode usar só uma sacola plástica e está tudo certo. E pela nossa experiência aqui no Rio de Janeiro, só um saquinho plástico não é o suficiente para você evitar do equipamento se quebrar. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente discutir é porque eu acho que aqui tem várias pessoas trabalhando com diversos taxons diferentes. Então, tem a galera de anuros, tem gente que vai trabalhar com paisagem acústica, tem gente trabalhando com primatas. E, enfim, para cada certo tipo de grupo, você tem uma configuração diferente e o protocolo faz essa recomendação para cada tipo de grupo. Eu não sei, eu não tenho essa experiência, eu trabalho mais com paisagem acústica, eu não sei se a recomendação do protocolo realmente bate com o que a gente tem trabalhado na Mata Atlântica para os bichos que vocês estão estudando. Então, acho que esse também é um outro ponto que a gente deveria discutir, mas principalmente, eu acho que esse é o mais importante de todos, já que a gente trabalha em rede, eu acho importante a gente pensar numa configuração que consiga abarcar todo mundo. Eu trabalho com paisagem acústica, eu uso os dados do dia inteiro. Só que tem gente que trabalha, por exemplo, com aves, que só vai utilizar o período da manhã, ou só o período da tarde, ou gente que trabalha com primatas, com anuros. Eu, no meu ver, já colocando a minha opinião, seria importante a gente pensar numa configuração que consiga pegar tudo. Que o conjunto de dados, não importa qual taxon que você está trabalhando, você consiga extrair informação dali. Só que isso esbarra num problema que é armazenamento. A gente vai ter o maior armazenamento desses dados e aí a gente precisa passar por outras questões como a aquisição de equipamento, de HD e também, para mim, é o principal ponto de todos, é como que a gente faz esse armazenamento de uma forma simples para a gente compartilhar. A gente vai colocar numa nuvem, a gente vai colocar numa plataforma, qual plataforma a gente coloca para que todo mundo consiga ter fácil esse acesso, eu não precisa enviar, por exemplo, um HD para a Amanda lá em Sergipe, via Sedex, ou, enfim, receber alguma coisa vindo do pessoal lá do Sul, um fácil acesso. Acho que esses são os principais pontos que a gente podia trocar uma ideia e eu queria ouvir vocês, baseado nos grupos que vocês trabalham, na experiência, se vocês olharam o protocolo, se estão de acordo, se não estão. Bom, Renato, eu vou te dizer que eu não olhei o protocolo. Não olhei, então eu não. Até onde eu sabia era um gravador por parcela. Era isso. Isso. E aí o tempo de cada um vai variar com o grupo. Então eu não. Por isso que eu acho que a gente precisa discutir isso, né? Eu concordo contigo que se for para deixar o gravador, deixa lá direto. Uhum. Né, 24 horas, né, para você ter todas as informações de todos os grupos. Agora, quanto tempo que vai ficar, né, sabendo que a gente tem essa variação, então talvez tenha um tempo mínimo de gravação, a época é importante, né? Mas lembrando que o acústica ele é um complementar, né, para todos os grupos. Então, eu não sei o quanto que isso vai, né, a gente vai usar. Talvez seja
Isso que é uma coisa que a gente tem que discutir, né? Porque, às vezes, num lugar, por exemplo, aqui a gente tem aves agora fazendo nas parcelas, que é o Daniel, que não está aqui, mas depois ele vai ouvir. Ele está fazendo busca ativa por ponto, né? Está colocando rede, e aí depois vai complementar com gravadores. Agora, no outro lugar, será que vai ter pessoas para fazer tudo isso ou só gravadores? E aí que é o detalhe, né? Nós vamos pegar uma parte só da comunidade. Uhum. E vai depender da região também, né? Então, Ponto importante. Ponto importante. Meninas, Carla, Amanda, vocês querem... Eu tenho conversado, já falei com a Nena, com o Caio, que é o aluno de mestrado, que a gente também, como Silvino, vai usar como dados complementares para a composição de anuros das parcelas. E aí, só que a gente ficou com uma dúvida se a gente consegue, com o Audiomorph, ter uma ideia dos anfíbios que estão dentro da parcela, porque como a gente tem o protocolo, né, assim, do tamanho de parcela, que seria 10 metros, né, de largura, e a gente vai fazer a amostragem ativa, né, busca ativa nessa parcela, como que a gente vai saber se a distância que o anfíbio está cantando, né, para a gente poder considerar dentro daquela parcela? Essa acho que é a maior questão, uma das questões também. Uhum. Você, Renato, que trabalhou bastante com bioacústica, com isso, sabe se a gente consegue... É possível fazer esse cálculo, sim, da distância baseado no tamanho do espectrograma para o ponto. Mas, se eu não me engano, eu preciso confirmar essa informação, o Audiomorph ele consegue detectar até 50 metros de distância dentro do audível. Então, você consegue, não é muito longe. E tem outras questões, porque, por exemplo, a própria madeira ali, a densidade da floresta, ela serve como um isolante acústico. Por isso que a importância de usar isso como um complementar e não só como principal. E aí, eu acho que esse também é um grande ponto. Por exemplo, eu não sei se... Vou usar os exemplos de quem está aqui. Eu não sei se lá em Itabaiana, onde a Amanda está trabalhando, tem alguém com anuro, trabalhando com anuro. E aí, se a gente vai utilizar dentro da rede como complementar e não tiver ninguém fazendo uma busca ativa, faz sentido a gente colocar uma configuração que pegue tudo e entule eles lá com teras e teras de arquivo que não vai ser utilizado para os trabalhos que eles estão desempenhando? Mas aí a gente também desconecta desse sentido de ter dados para uma rede inteira. É muito crucial esse ponto, porque envolve esforço de campo e envolve grana, né? Porque a gente precisa guardar esses arquivos em algum lugar e isso vai variar muito dependendo da configuração. Mas o audível, ele não vai pegar todos, exceto morcegos, né? Não vai pegar, por exemplo, sons antrópicos, aves, anfíbios, insetos. Eu acho que, sim, nesse sentido, a gente tem que colocar, enfim, mesmo que o foco seja em anfíbios, seja em aves, seja no que for, vai pegar e a gente vai salvar o restante, né? Uhum. Eu também concordo. Eu acho que teria, independente se vai ter, de instalar os gravadores e pegar a paisagem toda, e aí, se tiver naquele local, por exemplo, aqui tem aves e anfíbios, a gente vai pegar aves e anfíbios, mas a gente vai ter, para comparação, como é que está a paisagem acústica, né, ao longo da rede. Mas aí alguém teria que analisar isso, né, da paisagem acústica. Então, e todo mundo... Renato! Então, esse é um capítulo do meu doutorado, a paisagem acústica da rede. Então, mas aí é onde vamos colocar todos esse banco de dados, né? Que é o gargalo, né? Quantos estamos imaginando de quantos tera a gente vai precisar considerando todos? Tem um cálculo disso, Renato? Se for colocar, por exemplo, 3 dias gravador, né, ligados em cada módulo, nós temos, sei lá, cada parcela, nós temos 150 parcelas, estou chutando, né? Pegando todos os módulos. E isso vai dar tantos teras. Você tem uma ideia disso para a gente pensar? Então, baseado no que eu fiz no meu mestrado, eu utilizei 17 parcelas, foram 13
13 de distribuição uniforme e as outras ripárias. E a configuração que eu utilizei foi 2 minutos de gravação a cada 5 minutos, em períodos de 14 dias. Que eu extrapolei, porque o recomendado para uma paisagem acústica é o mínimo 7. Então, eu extrapolei para 14. E o total, no final, eu tive 64 GB de arquivos de 2 minutos. Eu acho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Acho que tem gente falando no grupo do WhatsApp. A Bruna falando que está um pouco complicado para entrar. Mas eu vou compartilhar Renato, com vocês. Só um minutinho, 2 minutos. Eu estou escrevendo aqui nas notas compartilhadas, 2 minutos de gravação e quantos? E 5. Como é que era, Renato? 2 minutos de gravação a cada 5 minutos. 60 segundos por 240, se eu não estou errando a conta. Aqui a gente usa no INCT, que a gente participou com o Rogério Bastos e tal, que distribuiu gravadores pelo Brasil todo, era 1 a cada 15 minutos. 1 minuto gravava 15 a cada 15 minutos. 24 horas, que foi o nosso protocolo. Vocês estão conseguindo ver o compartilhado? Sim. Estamos. Renato, peraí, vamos lá. Antes de passar adiante, 2 minutos de gravação a cada 5 minutos, durante 2 semanas, foi isso? E aí dava quantos? Foi. E isso dentro das 17 parcelas de distribuição uniforme deu 64 GB. Mas eu quero mostrar para vocês o protocolo recomendado pelo VPB, né? Enfim, pelo artigo. Vocês estão conseguindo ver tudo certinho? Sim. Então, olha só, o que interessa para a gente é a primeira linha, que é dentro da faixa do audível. Felizmente, a galera de morcego vai ter que trocar uma outra ideia. Então, independente, a gente está usando o audiomorph, mas aqui poderia ser o Sung Meter, por exemplo. Dentro da taxa de amostragem do audível, que vai no máximo até 48 kHz, eles recomendam um número mínimo de 7 dias. A bibliografia fala que 7 dias é o suficiente para você ver uma paisagem acústica em ambientes tropicais. Num cronograma diário de 24 horas de gravação. Também é mais uma recomendação. E eles falam gravação de 60 segundos com um intervalo de 240 segundos. Isso para os grupos de insetos, anuros, aves, primatas e paisagem acústica. Essa é a recomendação do protocolo dentro do que a gente está vendo aqui. E aí a questão é se isso é razoável para todo mundo, se isso atende todo mundo. Vamos lá, 60 segundos por 240, ou seja, 1 minuto gravando a cada 4 minutos. 4, né? 4. Amanda, você tem alguma colocação? Não sei se você queria falar antes, a gente acabou te atrapalhando. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom dia, viu, pessoal? Bom A dia. minha dúvida é justamente essa, porque eu tenho 20 pontos, né, que serão 10 com as parcelas do rapel, de 10 pontos que eles vão ser aleatórios. E eu estava olhando isso, que para mim eu acho que o que realmente vai se encaixar serão eu vou trabalhar, eu acho que eu não falei, né, com os sons antropofônicos, eu quero ver a influência deles. Né? E como eu vou trabalhar no parque da Serra de Itabaiana, ao lado do parque tem um clube de tiros, né? A gente sabe que tem essa questão também da caça. Existem as trilhas, né? É um parque onde tem um fluxo de pessoas muito grande. Então, eu acho que essa primeira linha aí, né, da tabela, eu acho que para mim ela pode se encaixar. Agora sim, né? São 3 gravadores, Renata? Por parcela? Você enviou? Não. A quantidade. Não, a gente enviou 5 gravadores e 5 cases de proteção contra a umidade. 5 gravadores, tá? Eu achava que eram 3. Eu ainda não falei com o Eduardo, né? Então, no caso, a minha dúvida é: eu posso deixar esses gravadores em cada parcela? Né? Por exemplo, eu tenho 5, então eu iria utilizar os 5 inicialmente. Aí depois dos 7 dias eu retiro e posso colocar normalmente nas outras parcelas até finalizar? Sim. Então tô tranquilo. Eu acho que essa primeira opção para mim tá ok. Você acha também? Você já trabalhou com isso, tem bem mais experiência. Sim.
Sim. É mais do que o suficiente. Eu realmente exagerei em colocar 14 dias. Nossa, foi. E eu acho que a gente. Uma recomendação do protocolo também é de fazer essa amostragem na chuvosa e na seca. Então, uma rodada de amostragem de 7 dias na chuvosa por parcela e uma na seca. Tá. É O isso problema é que mesmo. aqui no Sul a gente não tem isso, né? No Sul, Não tem. nós temos inverno, verão, outono, não existe chuvosa e seca, essa distinção, né? Então, e pensando na Mata Atlântica toda, né? O que todo mundo tem em comum é verão, Sim. né? Verão, né? Então, o período quente, primavera, né? Então, talvez a gente possa pensar assim e não usar os termos chuvosa e seca, que é da Amazônia. Inclusive, esse era um dos pontos dessa questão do protocolo, é que a maior parte do grupo que ajudou a montar era do INPA. Então, tem muita coisa que são particularidades deles. Exato, exato, exato. A gente pode criar o nosso protocolo aqui, na verdade, né? Fazer algumas Sim, variações. perfeito. Pode falar, Amanda. Esses dados, eles vão para o SBBR? Boa pergunta. Essa, para mim, na própria. Eu não sei te responder. Pensei rápido para tentar ganhar tempo, mas eu não sei como a gente vai fazer com isso, onde a gente vai depositar. Por exemplo, Amanda. o meu trabalho de mestrado eu depositei na Arbimon. Mas fala, Nena, daqui a pouco complemento. Não, existe essa discussão interna dentro das. Interna, não, na verdade, das redes de PQD com o CIBR para ver a possibilidade de subir dados sonoros, né, de sons. O espaço é uma loucura, né? Todo mundo tem esse problema de espaço, onde gravar isso, e não tem ainda uma resposta sobre isso. Você teria que ter o que o CIBR usa para imagens, para todas as informações, são as nuvens. É a nuvem, né? Que, na verdade, é um certo risco. Eu acho que é um risco muito grande para o próprio CIBR, porque a nuvem não é do Brasil. Aí vem um louco, um cabelão laranja, resolve acabar com a nuvem e acabou tudo, né? Está tudo na nuvem e nós aqui sem nada. Então, isso é uma coisa que a gente tem discutido com o CIBR, né? Inclusive, não só para isso, né? Não exclusivamente com isso. Mas o Fábio Roque tem trabalhado com isso. Eu vou perguntar o Fábio Roque, que é o coordenador do PTB o Pantanal. Eu perguntei porque eu fiz o treinamento, né? Com a Clara. Caso eu fosse, né, depositar os dados e tal. E aí a gente tem que ter realmente tudo padronizado. Até a questão mesmo dos nomes nas tabelas e tudo mais. Uhum. E aí é um pouco complicado, né? Aí não sei como a gente poderia fazer, porque aí, como o Renato falou, tem a questão do armazenamento dos dados agora, né? Que é essa questão da nuvem, como é que podem ser depositados os dados, e essa outra padronização. Aí já é uma outra questão também. Então, eu estou compartilhando aí com vocês o material suplementar do artigo. Ele tem uma planilha de metadados que eu acho que não é nenhum grande problema, que é simplesmente onde você fez a sua pesquisa, a georreferência, mas é um grande problema. Ele também recomenda no material suplementar algumas bibliotecas acústicas. Então tem ali a Fonoteca Neotropical, tem a Xenocanto, só que eu acho que a grande questão é isso, onde, e isso é um problema, é novo, né? Porque a bioacústica ela está dando um boom agora, depois da pandemia, principalmente com o surgimento do audiomorfo, que é super barato, a gente não tem um centralizado no Brasil onde depositar isso tudo, é muito picotado. E eu, no meu mestrado, eu coloquei na Arbimon, na plataforma Arbimon, que é bem legal, ela tem uma IA que faz ali a leitura de dados que você precisa, mas foi o que a Nena falou, ela não é nacional, e aí seus dados ficam à mercê de um outro país, ou então a qualquer momento os caras podem simplesmente querer transformar isso como privado e você não ter acesso aos seus próprios dados. E isso é complicado.
complicado. É quase que uma questão de soberania nacional científica. E também aquilo que eu falei no início, de compartilhar. Como é que eu faço? Eu envio um HD para você, você envia para mim? Como é que a gente faz isso de uma maneira rápida? A Arbimon é excelente para isso, eu tenho uma boa experiência, mas eu não consigo confiar 100%, ainda mais agora com essas questões de taxação internacional, questões políticas, eu fico bem receoso. Ô, Renato, a gente comprou, estava contando para a Nena, né, que a gente comprou servidor aqui, né? A gente está com 50, acho que, se eu não me engano, 50 teras de espaço, porque a gente tem um conjunto de gravadores que a gente vai instalar lá na Amazônia e esses servidores vão servir para isso. E você pode colocar online, né? Se você tem acesso, você coloca online. Então, por isso que eu estava perguntando, em termos de tera, né? Quanto será que a gente vai precisar de espaço? Que, de repente, a gente pode usar, inicialmente, uma parte aqui dos nossos servidores para isso, nesse primeiro momento. Né? Ou depois, porque é só ir comprando não sei se chama HD externo, e acrescentando no servidor. Ele já está programado, então você vai acrescentando e criando mais, que aí sai mais barato, entendeu? Sim, então, uma das opções poderia ser essa, e a gente ter um lugar aqui, que é legal ter pelo menos 2 lugares armazenados, né? Sim. Até porque o HD, se ele der problema, você perdeu os dados e acabou. Exato. Na verdade, nós temos 2 conjuntos de servidor em salas diferentes. Então, a gente tem um backup nosso aqui. Se estraga um, a gente tem outro. Então, a gente está fazendo isso aqui. Então, a gente está com aproximadamente 50 teras de espaço. E aí, essa contabilidade do quanto que a gente vai precisar, por isso que é importante, a gente vai deixar 7 dias, quantas parcelas são, quantos teras que nós precisaríamos numa primeira rodada para todos os grupos. Tá? Vamos precisar de 5 teras, por exemplo. Então, isso é importante para a gente pensar aqui também, eu conversar aqui com a minha equipe, de repente a gente pode usar no primeiro momento os servidores aqui. Nena, pode falar. Não, essa é uma ideia excelente. Se a gente tem um servidor que a gente possa ir depositando os sons e alimentando com os HDs, né? Porque o servidor ele pode receber, não sei quantos ele pode receber, depende do tamanho do servidor. Isso é uma coisa excelente, Silvino, porque aí a gente pode fazer isso. E alimentando o seu servidor com mais HDs. Eu sei que é possível fazer isso. Né? Muito bom. Precisa realmente fazer essa conta. Fala, Silvino. A gente comprou para expandir mesmo, né? A gente comprou um que possibilite ainda. Então, hoje a gente tem em torno de 50 teras, mas a gente tem possibilidade de ir acrescentando. E como a gente já está com ele funcionando, tipo, eu acesso daqui de casa o servidor, o pessoal que está lá na Amazônia, no projeto lá, né, que financiou esse servidor para nós, né, acessa lá. Então, a gente tem todo o nosso banco de dados, de foto e tudo, a gente está jogando no servidor e quem tem autorização de acesso, acessa de onde tiver para mexer, para colocar. Então, fotos, vídeos, tudo isso a gente está fazendo. Então, isso é legal. Não, no Rio nós temos também. Nós temos um servidor também que pode ser usado. Eu vou até buscar, vou até anotar aqui, ver qual é o tamanho do nosso servidor, para ver, porque se a gente consegue ter 2 servidores, aí seria lindo. Se tivesse um servidor no Sul, no Sudeste e outro no Nordeste, seria perfeito. Não sei se na UFRN ou, enfim, nos nossos parceiros, alguém tem servidor. Seria maravilhoso. Porque aí a gente consegue diluir um pouco mais, não fica pesado para vocês ou para nós, enfim. E a Nena, a gente estava conversando que a gente tem verba para compra de HDs, então a gente tem uma verba para enviar um HD para cada módulo. Inicialmente a gente pensa para cada módulo, mas é isso, né? Seria só para bioacústica. Pessoal que trabalha com armadilha fotográfica, para outros tipos de dados, ia também compartilhar. A gente pensou inicialmente em 4 teras,
A gente precisa ver, porque quando foi feito o edital, um HD de 4 teras era um valor, e aí agora as coisas deram uma subidinha. A gente vai ter que dar uma, enfim, negociar, já que a gente vai comprar em grande quantidade, ver alguma maneira. Bom dia, Bárbara. Só para te atualizar, que a gente está conversando, a gente falou sobre o protocolo e se o recomendado dentro do protocolo atende os diferentes grupos. Você trabalha com primata, né? Eu não sei se você deu uma olhada e se você acha que é válida aquela configuração de 7 dias de gravação, 24 horas, formando arquivos de 2 minutos a cada 4 minutos. O que você acha? Bom dia, gente. Aqui a gente está trabalhando mais com paisagem acústica, porque nas áreas, por exemplo, na APA, não tem, quer dizer, tem primata, né? Tem o Calitrix, o Jacos, e Dois Irmãos também é o Jacos. Então, a gente está fazendo mais análise de paisagem acústica nas duas áreas. Aí vem a parte da antropofonia também, os índices acústicos, né? Que a gente já fez a primeira coleta, que foi durante lá o meu pós-doc, né? E a gente vai continuar agora realmente nas parcelas que estão sendo criadas do Rapel. Então, eu acho que está ótimo. A gente coletava contínuo, né? Mas é como vocês falam, são muitos de dados. E aqui a gente tem 2 servidores, eu acho que é de 18 teras, que a gente tem aqui no laboratório. Mas são esses HDs externos, né? Esses servidores maiores, com HD externo. E aí eu acho que a configuração está de acordo com o que a gente já trabalha aqui, né? Perfeito, então. Eu acho que essa ideia, Nena, de ter um servidor no Sudeste, Nordeste e Sul seria muito interessante. A gente poderia sair daqui com essa tarefa de trocar essa ideia de firmar esses laços para ver essa possibilidade da gente fazer isso. E minha pergunta e aí a minha total ignorância, como é que esses servidores conversam entre si ou como a gente tem acesso a esses servidores? Aí eu já não tenho a menor ideia como é que se faz isso. Silvino, você que está com essa experiência... Então, aqui, o Vitor, que é o meu pós-doc aqui, que está em campo e tal, ele que configurou todo o servidor, então ele encaminhou um e-mail para cada um para ter acesso, né? Então, ele que configura tudo. Então, precisa ter alguém, um gerente do servidor, que possa fazer as configurações para todo mundo ter o acesso, né? Quem participa. E aí, você, do seu computador de casa, você pega o cartão de memória do gravador, coloca no seu cartão e você faz o upload para o servidor nas pastinhas. Então, ele deixa tudo arrumado, ó. Tipo, os gravadores que a gente tem aqui, né? A gente tem uma pasta só para as gravações, e aí cada período for gravado, então entra numa pastinha, tudo organizado, né? Então, a gente pode... E aí a gente pode chamar ele para uma reunião, né? Agora ele está em campo, mas aí ele pode também ajudar a explicar como é que... Eu sei que funciona muito bem, está funcionando muito bem, né? A gente consegue ter acesso, cada um que tem o acesso de casa, coloca os dados que quiser, vê os dados que precisa, então fica uma coisa, funciona muito bem. E aí, não sei se agora, esse servidor daqui, se a gente consegue interligar com outro servidor para eles fazerem o backup entre eles. Aí essa coisa de eu não sei se é possível. Talvez teria que cada um fazer os seus upload 3 vezes, por exemplo, né? A gente pega nosso cartão daqui, faz o upload no nosso, depois faz o upload aí do Rio e depois faz o upload lá no Nordeste. Talvez teria que ser assim, porque eles são separados, né? Eles não estão conectados. Nem sei se vale a pena, porque pode ficar muito sobrecarregado. Talvez não, deixar 3 unidades separadas, mas o importante é, na hora da gente fazer um trabalho conjunto, né, a gente conseguir ligar as coisas. Quer dizer, aí supondo que tenham esses 3 na rede, a gente conseguir interligar essas informações. Mas talvez ter separado esses 3 seja melhor. Entendeu? Porque senão vai ficar muito sobrecarregado.
É uma coisa, o bom de poder replicar é que a gente vai ter backup, né? Também. Nos Tem 3 razão. lugares. Essa é uma das coisas importantes. Se acontece alguma coisa aqui no Sul, a gente perde os dados nossos e vocês não vão ter acesso. Então, o backup é importante. Por isso que a gente tem 2 servidores aqui para ter backup aqui. Mas seria interessante se a gente tivesse, pelo menos, o do Rio ter o backup nosso. Não precisamos ter os 3, a gente pode fazer uma coisa, uma mescla. É uma possibilidade, hein? Eu acho que é o melhor dos cenários até o momento. A Nina tem experiência com isso também, né? O pessoal vai para o campo e não retorna com os dados, assim. Então, o Renato que está tomando essa frente aí de reunir esses dados todos para trabalhar com eles, vai ser desafiador, assim mesmo, que as pessoas baixem os dados, que te deem, de fato, peguem os gravadores e te passem os dados. Isso aí tem que ter uma pessoa realmente comprometida para te passar isso, porque senão as pessoas não vão te passar. Assim. Isso é um problema. É um problema para o meu eu do futuro. Desafio. Total. Seria isso, né? É regular, controlar esse fluxo de informação e que as pessoas passem. Porque a ideia, para além, é claro, cada um aqui tem o seu trabalho individual, com a sua pergunta individual, mas é a gente também, dentro dessas nossas conversas, criar trabalhos e projetos que conversem para mais amplo. Perguntas para projetos dentro de nível de estado, de região e finalizar a nível de país, de Mata Atlântica, né? Para a gente tentar fazer mais essas conexões. E aí a gente vai precisar desse bom senso e colaboração entre todo mundo. Como eu estava falando, meu objetivo é fazer para o meu doutorado a paisagem acústica do país. E o país é muito forte, da Mata Atlântica, dentro da nossa rede. E aí a gente vai ter que ter essa colaboração contínua e esse comprometimento. Eu acho que uma vez os gravadores estão instalados, a pessoa que está usando isso vai ter que depositar em algum lugar, né? Porque vai pegar os cartões, vai ter que, né, colocar em algum lugar. Então, se a gente definir os lugares, né, depois fica mais fácil até, por exemplo, o Renato pegar todas essas informações de todos os sítios. E o importante é ter gente coletando esses dados em campo, né? Então, é isso que a gente precisa ver em todos os sítios. Será que a gente vai ter? Eu não sei como é que está essa distribuição. Os gravadores estão sendo enviados, né? Então, quantos são? São 5 gravadores por sítio e 5 cases de proteção. Mas, realmente, por exemplo, tem sítios que não tem ninguém trabalhando com bioacústica. Por exemplo, Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, a Flona Nísia Floresta, a gente mandou os gravadores, enfim, eles vão seguir o protocolo, mas não tem ninguém que vá trabalhar com os dados que estão lá. E aí, por isso que eu falo, fiquem abertos, acho que vai ser muito legal se a gente também, dentro dos taxons que você trabalha, também dar uma olhada nessas outras regiões, para não ter esse esforço de coleta, de ir a campo e o dado ficar engavetado. Mais do que isso, acho que é uma coisa importante, era algo que a gente fazia que a gente fez no outro edital, fazer cursos volantes, né? Então, fazer um curso de bioacústica, talvez até no Rio Grande do Norte, atraindo as pessoas dali, o pessoal do Nordeste de forma geral, pode ser híbrido, para ter pessoas para trabalharem com isso. Eu acho que isso é importante. Sim, sim. Eu acho que isso vai ser bem legal. Assim, se Na verdade, a bioacústica acho que dá para fazer até híbrido ou online, né? Não, né? Eu quero passear. Eu aguento. Nena, eu acho que o Renato está certo. O Renato precisa passear. Eu acho que ele precisa ir pelo menos naqueles sítios onde não tem ninguém que trabalhe com bioacústica, porque aí ele estando lá, ele instala os gravadores e aí deixa alguém treinado para fazer o serviço. Aí é preciso saber quantos são esses sítios, quantos sítios são que não tem ninguém. Que aí, para ele poder passear tranquilo ou não, né? Daí a Nena já se preocupa com se são muitas viagens, por exemplo, aqui em Santa Catarina não precisa, né? Em Foz do Iguaçu parece que não precisa, tem o pessoal de anfíbios lá, então
A maioria dos sítios tem alguém, né? Eu acho que o Renato vai passear no Rio Grande do Norte. Mas o que a gente pode fazer, e a gente fazia na outra vez, por exemplo, pegar o pessoal de Pernambuco, por exemplo, e levar para o Rio Grande do Norte. Ou, ao contrário, pegar o pessoal. Não é melhor ser no Rio Grande do Norte, se não tem ninguém lá, né? Enfim, a gente pensa nessa logística, ou melhor, Renato faz o curso no Rio Grande do Norte, depois em Pernambuco, talvez seja mais barato, logisticamente. É uma possibilidade. Seria, ou então todo mundo ir para o sítio que não tem coleta e a gente já faz o curso e as coletas lá, já volta com os dados coletados. Mas o duro é comprar passagem para um tanto de gente. Claro, é mais fácil uma passagem de um para o outro. Eu tenho que pensar nisso, gente. Infelizmente, eu tenho que pensar. Bom dia, Bruna. Você não falou nada, você quer fazer alguma consideração? Eu acho que essa é a ideia. Desculpa. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Desculpa aí o atrasozinho. A gente pegou um trânsito e chegou, a rede não estava sem problema para conseguir logar, enfim. Conseguimos. Eu acho uma boa ideia fazer esse curso no Rio Grande do Norte. Eu acho que para atrair o pessoal de lá, estudantes e professores que possam trabalhar. Tem um pessoal que trabalha muito com acústica mais marinha, então, de repente, é uma forma de a gente chegar na parte terrestre também. Lá, eu acho que se a gente conseguisse levar o Renato, né, para lá, a gente pode tentar também carro aqui pelo UFPE para levar a equipe de Pernambuco para chegar lá. Né, e de repente facilitaria de alguma forma. A gente precisaria só a questão de acomodação e ver, mas eu acho que a gente consegue transporte, né, dependendo do período que a gente organizar o workshop lá, daria para a gente se organizar também. E daí já fazia esse treinamento e coletava o dado e teria isso disponível para a rede, né? Seja para usar, né, com essa paisagem acústica geral que o Renato está se propondo, né, para o doutorado, seja para, né, outras coisas, né, que o pessoal venha fazer de subprojetos. Mas eu acho uma ideia fantástica, daria para fazer, eu acho que seria bem doable, né? Bem factível, a gente pode tentar investir nisso, só ver um período que não seja muito sobrecarregado e que faça sentido. Talvez fazer como disciplina extra de alguma pós ajude, porque os alunos circulam, né? E tem o crédito, isso aí possa ser que a gente consiga um público maior, né? E daí ter um envolvimento maior. E um propósito, né? Além de estar se capacitando, eles vão pensar em usar aquela técnica aí para o trabalho deles e usar os créditos para a pós-graduação. Daria para articular com alguma pós no Rio Grande do Norte. Posso conversar com alguns colegas de lá para ver se tem espaço, né, na UFRN e ver como é que a gente faz. Pode falar, Bárbara. Eu estava pensando aqui a questão que falou, já pode coletar os dados e tal. De repente, se for fazer, são 7 dias, né, que os gravadores vão fazer. De repente, se o curso for feito num determinado, sei lá, se for 2 dias ou 3 dias, organizar, tipo, a gente daqui, de repente, Pernambuco, se não ficar ninguém lá, para retirar, né, os equipamentos, e porque é mais perto, conseguindo o carro da UFPE, até dá para ir e voltar no mesmo dia, dependendo da área, né? Não sei onde é que são os módulos lá no Rio Grande do Norte, mas pode também fazer isso, o Renato ir e ter o curso inicial, se não der para a gente ir buscar, não sei, de repente fazer um combinado assim, como a gente está mais perto, se organizar para essa coleta, né? Dos módulos de lá. Até porque o Audiomorph, ele é muito sensível. Dos 11 que eu tive, eu perdi 7. A gente está na mesma sala aqui, gente, uma costa para outra. Estava na agonia. Então, agora a gente comprou o case, mas acho que também é importante a gente trocar algumas experiências de campo. A professora Maria Alice, aqui na UERJ, ela também utilizou a case, só que ele tem uma membrana bem fininha, assim, onde fica o microfone, que as formigas comeram. E aí, isso. Eu tive problema com umidade, perdi, ela teve problema com formiga e está usando... O protocolo recomenda naftalina. A professora Maria Alice já usa um tipo de inseticida em forma de cola ali em volta. Então, a gente pode ter também essas trocas de campo, porque talvez a gente enfrente coisas diferentes ao longo da rede. A gente usa os cases aqui também. A gente teve esse problema das formigas, né, de entrarem, mas a gente nunca perdeu nenhum gravador por causa das formigas. Ele protege bem da umidade. Teve gravador que já ficou, 6 meses em campo direto, apesar de não estar gravando, foi porque a gente não conseguiu o problema de transporte,
sua área, algumas coisas assim. E eles chegaram a ficar 6 meses e continuou funcionando e tal. Lógico que é importante não dar. Bárbara, seu áudio deu uma sumida, picotou, e aí a gente agora não está te escutando mais. Acho que ela nem me ouviu. Você está conseguindo escutar a gente? Bárbara, às vezes entrar, sair ajuda, ou clica e desclica o fone. Vai sair. Vai sair e vai voltar. Renata, você Oi, né? falou? Oi, Bárbara, você voltou? Eu acho que eu voltei, vocês estão me escutando? Voltou. Eu não sei até onde vocês escutaram o que eu estava falando. Você falou que depois chegou a ficar percebi 6 meses em campo o equipamento. Sim, por problemas logísticos, assim, de carro, né, que a gente não está conseguindo acesso à área, autorização, essas coisas. E aí, mas quando as formigas furavam essa membrana, a gente usava micropore para fechar, né? Para o buraco não ficar ali exposto por causa de água, tudo, essas coisas, umidade. Mas a caixa protege bem, assim. A gente não teve muito problema com umidade, não. Para os gravadores, eu tive mais problema com as câmeras traps, assim, de questão de umidade. Mas os gravadores e as formigas, elas sempre furam essa membraninha. É incrível, assim. Mas não chegaram a fazer casa dentro, né? Elas entram e saem, assim. Mas a gente usa esse micropore. Quando a gente vê que elas furaram, a gente bota o Uma ótima solução, não sabia. Bom saber. Mas acho uma boa solução também o da Mulherice, de colocar alguma coisa que espante as formigas. Eu não pensar isso. Assim, acho que de uma maneira geral, eu falei de todos os pontos que a gente tinha que tratar. Alguns a gente resolveu, a grande maioria, outros a gente ainda precisa debater. Eu acho que é importante a gente ouvir também a opinião dos colegas que não estão presentes, mas vão ver na gravação. Mas alguém tem mais alguma consideração? Algum ponto que acha que é relevante? Sim, deixa eu só tentar fechar. Então, tentar fechar o protocolo. Então, ficou o protocolo como está no Rapeld, né, como está publicado, durante 7 dias, 1 minuto de gravação a cada 4 minutos, e um no inverno e outro no verão. Você ouviu, não é isso? Um no inverno e no verão, você tinha até falado, né? Em vez de seca e chuvosa, ser inverno e verão. Ou primavera. Eu acho que para alguns grupos o inverno é melhor, né? Ou seja, agora no Nordeste não existe inverno e verão, né? Talvez chuva e seca, não importa, aí cada um. Eu acho que teria que ser tipo o verão, né? E a gente o inverno seria metade do ano, julho, agosto e, sei lá, dezembro, janeiro, fevereiro. Então vai depender de cada grupo, né? Tem grupo que é melhor inverno e tem grupo que é melhor. Então, se a gente tem pelo menos nesses 2 momentos, eu acho que pode ser representativo. Bárbara, você levantou a mão. Então, só para a gente ter uma noção de frequência dessas coletas. Vocês querem só uma para ter para o PPB, uma no chuvoso e uma no seco? Né? Porque a gente não tem inverno e verão aqui, né? Ou chove ou faz sol, mas faz calor do mesmo jeito. E aí se é uma coleta, assim, 7 dias, ou vocês pretendem, a gente tem que fazer, o ideal seria ter mais meses de evitar os extremos no sistema. Excelente pergunta. Da qual eu não sei responder. E está aberta a discussão, porque realmente 7 dias seriam 14 dias o ano inteiro, né? Para um estudo. Isso é suficiente?
para, por exemplo, Renato, o que você está querendo, ou não? Ou a gente faz 4 vezes ao ano, 7 dias? Para paisagem acústica, paisagem é o suficiente, mas, por exemplo, o monitoramento de algum bicho que canta, não. Acredito que não. Depende muito do objetivo. Talvez ter o dado e poder ser utilizado, sem programar, pelo menos 3 meses, 3 fora dos picos, ou 3 meses do pico chuvoso e 3 meses do pico seco, para a gente ter essa representatividade. Talvez fosse o melhor, porque aí a gente tem tanto a nível de paisagem, como se alguém precisar trabalhar com algum organismo em particular, teria pelo menos essa janela de tempo. Desculpa, Bárbara, conclui. Bruna que está falando. Bruna que está falando, é porque está na telinha aqui, Bárbara. Isso, é porque a minha rede ali também, melhor a gente deixar uma só, porque estava só sobrecarregando a rede que já está ruim, eu vim aqui para o lado de Bárbara. Pela minha experiência, o que eu fiz no mestrado, eu usava 2 minutos a cada 5, o Audiomorph conseguia gravar por 14 dias e gerava 1.500 arquivos de 2 minutos. Quando a gente faz a configuração, ele mostra quantos que vão gerar, né? Então, eu acho que talvez a configuração vai esbarrar nisso de quantas vezes a gente precisa voltar a campo. E, por exemplo, dependendo para certos lugares como Ilha Grande, não é tão fácil. Então, por isso que eu acho que esse era um dos pontos da gente tratar hoje, porque alguns conseguem voltar a campo com mais facilidade, outros não conseguem por conta de a faculdade não libera carro, não tem licença, não tem veículo, a gente não consegue barco, o mar não deixa a gente atravessar. Eu concordo que a gente deveria fazer uma amostragem muito mais ampla para abarcar o que todo mundo precisa, mas a gente precisa entender melhor o quanto é o suficiente para, por exemplo, quem está trabalhando com anuro, quem está trabalhando com aves, o suficiente que não exploda, não fique algo com uma dificuldade maior para todo mundo. Renato, eu quero complementar isso que você está falando, porque se a gente claro que o ideal seria deixar o tempo integral, né? Mas a gente não tem gravador para tudo isso, é impossível, né? Então, cada módulo recebe 5. Nós temos pelo menos 10 parcelas para 5, então já vai precisar de um tempo de campo, e só para fazer, se colocar 7 dias, né? Você vai precisar de 14 dias de campo para fazer as 10 parcelas. E aí, para quem é longe, já dificulta. Então, eu acho que o ideal agora é a gente, pelo menos, ter um padrão, o mínimo de campo, de esforço para toda a rede é esse. Quem quiser ficar mais tempo, fica. Você acha que, às vezes, para chegar no local é mais fácil, então consegue deixar mais tempo, mas eu acho que a gente tem que chegar ao mínimo que cada local tem que ter de dados, 7 dias no mês de julho, junho, sei lá, e 7 dias, dezembro, janeiro, fevereiro, para balizar a rede. Aí depois, quem quiser fazer mais, melhor, né? Concordo, perfeito. Eu concordo que tem que ter um mínimo. Tem que ter um mínimo padrão, o nosso corte. O que é o nosso corte? São 2 vezes ao ano? 7 dias em cada parcela? Eu acho que a gente pode tentar fechar isso. Isso que é importante. Ou o quê? 4 vezes ao ano? Não sei. Ou 3 vezes ao ano? Não sei. Mas a gente tem que ter o mínimo, eu concordo. Porque aí fica tudo comparável. O que vocês acham? 2 vezes ao ano é pouco? Muitíssimo porque vocês trabalham? Ou 4 vezes já é melhor? Uma pena não ter ninguém de aves aqui também para... de aves não tem ninguém, né? Para anfíbios, como o nosso protocolo são 3 expedições, né? Início, meio e fim da chuvosa, pelo menos aqui, seria interessante também ter 3 momentos assim da chuvosa do gravador, por exemplo, para anfíbios. Para aves, não sei o que seria bom, assim. Então, você leva 14 dias, por exemplo, em novembro, 14 dias em janeiro, 14 dias em março, por exemplo. Assim. Que aí bateria com nossas 3 expedições também, por exemplo. Mas isso assim, pensando no ideal.
Mas olha só, isso é interessante, Carminha, que você está falando. Você está falando para os anfíbios, né? Mas você está falando tudo no período chuvoso. Eu ainda, para o padrão do PPBio Mata Atlântica, eu ainda faria uma outra coleta no período mais seco, no inverno. Entendeu? Não obrigatoriamente vão ser seus dados, mas eu pegaria um período seu, né, nas 10 parcelas, e depois outro na seca. Mas é isso que a gente tem que pensar. Cada grupo vai pensar de uma forma, né, como fazer. Mas qual é o mínimo, por exemplo, para os sons antrópicos? Porque a gente ainda tem isso, tem os sons antrópicos. Então, vamos lá, a gente tem que tentar fechar isso. Isso é algo que a gente tem que pensar. Ou que a gente dá uma semana, 2, cada um pensando, ou fecha logo aqui. O que vocês acham? Não, fala, Bárbara. Bárbara ou Bruna, ou Bárbara e Bruna. Será que não dá os protocolos tipo, por grupo, do tempo de coleta? Porque para anfíbios, todo mundo que coleta anfíbios... Eita, acho que a gente caiu de novo. Vocês estão me escutando? Não, estamos escutando. Ah, tá. Por exemplo, para anfíbios, todos os anfíbios vão precisar ter essa periodicidade, né? Acho que é importante esse período. De repente, ter as coletas, né? Se for acústica de paisagem, se for para anfíbios, se for para aves, talvez cada grupo se organizar com seu período de coleta, né? Já que necessita dessa variação, sazonalidade. Tem os subprotocolos, né? Subprotocolo para paisagem, subprotocolo para mamíferos, para aves, para anfíbios, pelo menos para grande grupo. Eu acho que a gente consegue, assim, ter um que case entre todos, tipo essa semana, por exemplo, que o Renato precisa para toda a paisagem, a gente incluir ela dentro do protocolo que vai ser para os outros. Mas aí a gente ter, né, essa diretriz, pelo menos, que a gente sabe que não vai ter todo mundo trabalhando com mamíferos, ou com aves, ou com anfíbios em todos os sítios, né? Acho que tem um protocolo para que quem for trabalhar faça coleta de dados, né, nesse período para poder se tornar comparável. Mas eu acho interessante ter esses protocolos. Eu acho importante. Eu acho que a gente está se aproximando de uma melhor saída, mas você diz, por exemplo, da gente não mais ter um blocão unificado de amostragem e fazer... Caíram. Não sei se caíram ou se desligaram a câmera. Deve ter caído. Peraí, deixa eu olhar aqui. Caído. Não, olha só. Eu acho que precisa ter esse protocolo, subprotocolos, né? Mas, por exemplo, anfíbios, vamos lá, 3 vezes, né? 3 vezes indo do início ao final da estação chuvosa, por exemplo, né? É isso, né? Então, ok, temos isso. Então, a gente vai pegar para o antrópico. A gente não precisa disso tudo, mas a gente vai pegar uma amostragem que tenha passado pelas 10 parcelas, né, nesse período, e mas nós vamos ter que colocar os audiomorfos no inverno, ou na estação menos chuvosa, entendeu? Para os sons antrópicos. Por isso que isso também é muito importante, porque, ok, os anfíbios vão fazer a coleta agora, na estação chuvosa, eles já estão coletando os dados dos sons antrópicos, mas eles não vão fazer no inverno, então a gente vai ter que pegar os audiomorfos e colocar no inverno. Eu acho que isso que eu não entendi, né? Por exemplo, digamos que eu trabalho num módulo em que não tem ninguém trabalhando com anfíbio. Eu trabalho lá com paisagem acústica. Eu vou ter que fazer essa coleta para o grupo de anfíbios? Ou não? Eu só vou fazer dentro do meu formato? Porque, assim, a ideia inicial era a gente pensar num formato que a gente conseguisse ter um grupo de dados que todo mundo utilizasse. Mas acho que foi isso, não sei se foi isso que as meninas quiseram dizer, a gente vai ver daqui a pouco com elas. Se é melhor dividir mesmo. Tipo, às vezes a gente tem um grupão de bioacústica, tem um grupo bioacústica neuro, bioacústica antropofonias, bioacústica paisagem. Mas aí a gente vai perder, né? Sim. E aí por isso que tem... Perder. Pois é, e aí é que eu acho que tem que ter um mínimo. Ok. No que a Carlinha está pensando, no trabalho do Caio, vai ser 3 coletas na estação de chuvas. Mas o mínimo para anfíbios é uma na estação chuvosa e outra na seca. Bom, esse é o mínimo. Se ela quer 3,
na estação chuvosa e 3 na seca, é porque ela quer analisar isso. Mas o mínimo é isso. Eu acho que a gente tem que ter esse corte. Tá. Fala, Ednilza. Olha, você está aí. Pode falar, Ednilza. Não estamos te ouvindo, o teu áudio está fechado. Eu acho que é por aí mesmo, Nena. Eu acho que dá para estabelecer o mínimo numa estação e em uma outra estação. Acho que dá para a gente fazer isso. Esse é o mínimo para anfíbio, para aves e para a parte antrópica. Se realmente o pesquisador quer mais, além disso, ele pode incluir. Mas o mínimo tem que ser realmente em 2 estações distintas. Acho que isso a gente pode padronizar para todos os grupos. Eu acho que ficaria interessante. E a gente só não definiu ainda quais estações. Ô, Renato, só queria qual período do ano. Pois é. Só queria complementar uma coisa. O único protocolo que a gente vai ter em toda a rede, que vai funcionar, que vai ter uma análise mesmo de bioacústica, pelo que eu estou entendendo, é paisagem acústica, que é o Renato que vai fazer, certo? Então, isso. Eu acho que Não, Silvino, não. Vou dizer que tem um monte, tem você, tem Carla, tem um monte de Nilza, tem um monte de gente trabalhando com anfíbios. Então, quem que vai fazer? Não importa que a Carla tenha coletado 3 vezes na chuva e uma na seca, tá? Mas ela vai pegar uma da chuva e uma da seca, e vocês também, né, que trabalham lá, e comparar, e fazer, sei lá, o que for fazer em qualquer coisa que seja. É isso. Se a gente tem o mínimo, não importa que o esforço tenha sido muito grande de um ou de outro, mas se a gente tem o mínimo, a gente consegue comparar. Tá. Onde eu quero chegar, Nena? Não, eu estou entendendo. A gente já tem o grupo lá de anfíbios, que depois a gente vai marcar uma reunião para discutir anfíbios, né? Tá. E aí a gente vai pensar nesse protocolo. Mas mesmo para anfíbios, que eu acho que tem em quase todos os lugares, né? Mas tem alguns que não vai ter. Então, quem foi a pergunta do Renato? Naqueles lugares que não tem anfíbios, ele vai ter que coletar? Então, ele não vai poder fazer isso. Eu acho que o mínimo que ele tem que fazer é coletar a paisagem acústica em todos, né? Que aí a gente vai sair com um produto do PPBio, que seria a paisagem acústica em todos os módulos, né? Aí, anfíbios, provavelmente não vai ser todos os módulos, mas vai ter uma grande maioria. Aves, vai diminuindo, né? Então, eu acho que a gente teria que padronizar para cada um desses, mas o principal que eu vejo, para a gente ter um produto lá no final do ano que vem, já botando pressão no Renato, é ter um mínimo de coleta para todos esses lugares. Eu acho que esse seria o principal protocolo a ser discutido na rede toda e depois a gente ir esmiuçando, depois para anfíbios. Mas, Silvino, olha só, se a gente coloca para a paisagem acústica, a gente está coletando para anfíbio, para ave, para todo o resto. Então, vai estar ali gravado. Inclusive, não tem ninguém no Rio Grande do Norte que vai trabalhar com anfíbios, mas o som vai estar coletado. Então, nós mesmos, quer dizer, quem for trabalhar com anfíbio, mesmo que seja de Santa Catarina ou seja do Rio de Janeiro, pode analisar esse dado, porque ele vai estar disponível. Entendeu? É isso que, claro que isso é super trabalhoso, mas isso é factível de ser feito. É isso que eu estou pensando. O dado está ali. Concorda, Silvino? Você está desligado. Concordo sim, Nena. Não, concordo, mas vai estar sendo coletado, mas talvez não seja tão protocolo tão apurado para anfíbios, por exemplo. É isso que é a minha discussão. Mas vai estar o dado ali, concordo. Pois é, mas uma coisa que é interessante, estabelecendo esse mínimo que a Nena está colocando aí, quem está trabalhando com anfíbio quer algo a mais, sabe, Silvino? Ele pode estar incluindo mais dados aí, mas pelo menos o mínimo vai estar lá coletado. Eu acho que estabelecendo isso, padroniza para todo mundo, né? Mas se há um pesquisador que trabalha com anfíbio, por exemplo, eu mesma, eu vou querer fazer alguma coisa mais de comportamento, né? Aí eu vou ter que colocar mais algo a mais, né? Nesse processo.
mas o mínimo está estabelecido na coleta do dado para a rede, como um todo, né? Acho que eu concordo com vocês, mas deixa eu só ver se eu entendi o que você quis dizer, Silvino. Por exemplo, eu vou trabalhar com paisagem acústica e para mim são 7 dias, ponto, acabou. E aí eu vou conseguir amostrar a rede inteira dentro dos nossos módulos, a gente vai ter algo bem completo, bem redondinho. Mas digamos que só em 3 módulos da rede vão trabalhar com anfíbios. E o suficiente para você ter uma amostragem robusta para anfíbios são 3 coletas na chuvosa e 3 na seca, enquanto que ao longo dos sítios eu só vou ter coletas de 7 dias e que isso não é o suficiente para a gente inferir nada. É mais ou menos essa a questão? Que, assim, por exemplo, eu vou ter lugar que eu coletei o mínimo e esse mínimo não é o suficiente para eu mostrar, por exemplo, a comunidade de aves, para a comunidade de anuros. É por aí mesmo, Renato. É claro que a gente tem que saber que, né, o que a gente já discutiu antes é que, para a maioria dos grupos, ele é complementar, né? O método da bioacústica para anfíbios, para aves, é complementar. Então, mas a paisagem acústica, para mim, ela vai ser completa, porque pega todos os grupos naquele momento. É o dado mais real que a gente vai ter de comparação, é a paisagem acústica. E aí, no final, a gente continua com lacunas para alguns grupos, olhando a rede inteira. Exato. Mas, como a Nena falou, eu concordo. A gente pode aumentar os grupos de interesse, por exemplo, para anfíbios, aí vai fazer a mais desses 7 dias mínimos aí. Concordo plenamente. É uma decisão que a gente vai ter que tomar baseada no que a gente não tem um esforço de campo igual para todos os módulos, nem, enfim, condições técnicas e de logística, e que alguns grupos a gente vai ter uma amostragem maior para a rede, e outros a gente não vai ter uma amostragem tão precisa. A única coisa que a gente vai mostrar 100%, tomara a Deus, tomara aos meus esforços se eu conseguir, é a paisagem acústica. Tudo certo. A gente ainda assim poderá fazer comparações para os outros grupos com o mínimo. Bom, um protocolo mínimo. Mas a paisagem acústica realmente. Porque o protocolo mínimo, Silvino, o protocolo mínimo que você usa, qual é? Por exemplo, para os anfíbios. Ou você nunca usou para anfíbios? O que a gente está usando aqui, né, é gravador ligado direto. E em Lagoas, tem Lagoas, a gente não está colocando nas parcelas, porque as parcelas, a maioria são terrestres, e aí é um ou outro bicho, então o gravador não é tão eficiente nas parcelas terrestres para anfíbios. Tá, isso é outra coisa. Isso é outra coisa interessante. A gente vai comparar os anfíbios das parcelas terrestres. O que é interessante por si só. Mas a gente fez inventário, busca ativa, né? A maioria não está vocalizando, né? A gente é um encontro mais ocasional, porque a maioria está associada a lagoas, principalmente nessas áreas mais alteradas que a gente tem aqui. Tá. Então, e parcelas ripárias? As parcelas ripárias são poucas, né? São 2, 3 cada módulo, 3, eu acho. Entendi. Então, ela não tem uma quantidade suficiente. Inclusive, a gente até removeu ela das análises, porque ela dava um viés muito grande, devido à baixa quantidade. Então, por isso que eu acho que para aves pode funcionar bem, né? Mas vamos ver o que o pessoal de aves depois vai falar. Mas para anfíbios, a gente não acho que não vai funcionar muito bem. Por isso que a paisagem acústica para nós também é mais interessante, essa questão aí, de contribuir para a paisagem acústica mais do que anfíbios. É claro que a gente vai ter esses dados de anfíbios também. Beleza. Então tá. Acho que é isso. Renato, quer colocar mais alguma coisa? Carla? Amanda, bem-vinda. Podem falar o que vocês quiserem. E aí eu faço o resumão para fechar para quem estiver assistindo a gravação. Não, o que eu ia só já foi falado, né? Assim, vai funcionar mais localmente, talvez, para grupos por anfíbios, a gente vai conseguir, seguindo o protocolo de 3 vezes e tal, talvez a gente vai conseguir utilizar esses dados, mas eles em si, para usar na rede, talvez não vai funcionar.
né? Porque aí vai ter muitas lacunas e tal. Vai ser mais para, enquanto rede, para paisagem acústica, e vai funcionar bem localmente, né? Tipo o projeto do Caio, adicionar algumas espécies que possam localizar no dia, né? No momento que a gente não está no campo e tal. Complementação. Como o Silvino falou, né? Dados complementares. Mais alguém? Vai lá, faz seu resumo. Bem, então, de certa maneira, a gente conversou sobre o protocolo que foi publicado na Eduque Amazônia para bioacústica, e a gente entrou num consenso, pelo menos quem está aqui, a gente ainda quer ouvir a opinião dos outros que não estiveram presentes, que 7 dias, durante 24 horas, gravações de 1 minuto, 60 segundos a cada 4 minutos, que são 240 segundos, é o mínimo que a gente vai fazer de gravações, e a gente vai amostrar em duas temporadas, 2 períodos, os quais a gente ainda não decidiu, porque isso vai mudar de região para região, então é um ponto que ainda fica em aberto. A gente também tratou da questão de como que a gente vai armazenar esses dados. A gente falou da questão da possibilidade de ver 3 servidores, 3 regiões diferentes no Brasil, Sudeste, Sul e Nordeste, tendo a possibilidade de backups de uma região na outra, para ajudar a prevenir da gente perder dados. A gente falou também da aquisição de HDs para os módulos. A gente vai fazer a compra e o envio o mais rápido que a gente puder, mas que eles não vão ser utilizados só para bioacústica, como é para o módulo, então armadilha fotográfica, enfim, outras informações vão ser compartilhadas ali, e talvez a gente ainda não sabe se isso vai atender, qual a quantidade de gigas vai atender todo mundo. A gente pensou inicialmente 4 gigas, mas quando a gente entrou com o edital, entrou na concorrência o edital, a gente pensou num valor e hoje já é outro. Então a gente vai ter que dar uma olhada se a gente vai mesmo conseguir ficar com 4 gigas ou não. E a gente também conversou, a Bruna e a Bárbara falaram sobre como a gente tem diferenças amostrais para cada táxon, para cada grupo. Todo mundo vai seguir o mínimo, porém, cada um, de acordo com a sua necessidade, vai além dentro da sua pergunta, enfim. Foi isso ou eu esqueci alguma coisa? Foi isso. E a gente falou da possibilidade, que já está quase virando real, de eu ir a Rio Grande do Norte, de eu voltar ao Nordeste. Eu estou com muita saudade. E da gente pensar num curso, num workshop, alguma coisa assim, para a gente, enfim, trazer mais pessoas para a rede para trabalhar com bioacústica dentro dos diferentes grupos, trocar experiências e talvez até fazer essa coleta lá em Rio Grande do Norte, já que não tem ninguém com bioacústica trabalhando lá, e incentivar os alunos de lá a trabalharem, e, enfim, e aí sim a gente ter gente coletando naquele módulo. Agora foi tudo, né? Foi tudo. Então a gente pode, daqui a 2 semanas, tentar marcar uma outra reunião para acertar as pontas que ficaram soltas. Lá pelo grupo do WhatsApp eu mando uma mensagem e a gente conversa. E é bom até para a gente, para eu poder ver esse negócio do servidor daqui. Tem o servidor de Santa Catarina e não sei se no Nordeste tem algum servidor. Seria interessante a gente ver isso. Eu suspeito que talvez tenha do pessoal que trabalha com bioacústica marinha em Natal, suspeito. Não, vou tentar entrar em contato com a professora Alice, que é a gestora do módulo, para ver se ela sabe, tem alguma informação. Perfeito. Então vamos tirar uma foto do grupo antes de finalizar. Sorriem. Foi? Foi. Então já a Nena vai me mandar a gravação e eu vou disponibilizar lá no grupo. Tá bom, pessoal? Não, um abraço. Não. Já não. Leva 1 dia. 1 dia? Tá bom. Às vezes leva 1 dia. Tá? Não tem tanta pressa. Tchau, gente. Tchau, povo. Um abraço. Até uma próxima. Tchau. Até mais, gente.